Eu nasci em Lisboa, enquanto os meus pais são de uma povoação que é o Cadaval, que também está dentro da bacia hidrográfica da Lagoa de Óbidos, portanto o rio Real já passava próximo, ou afluente do Real, portanto sempre tive ligação à Lagoa. Vim muito nova com a minha mãe para Óbidos morar e costumávamos passear na Lagoa. Eu gostava desta matéria, do ambiente, fui para a Biologia. E tive no meu percurso académico, acabei por fazer o estágio de licenciatura, o estágio curricular na Lagoa de Óbidos, com uma espécie de ameijo, a ameijo-lagoa, Roditapos de Ecossados, e na altura foi com o IPIMAR. Eu tirei Biologia na Faculdade de Ciências e calhou a ameijo, mas porque tinha que ser algo na Lagoa, e na altura eu tinha estado fora e foi o contrato que eu arranjei. Nunca mais trabalhei nessa área, porque sempre gostei muito da Lagoa. Depois fui trabalhar para Lisboa em investigação também durante 2 anos. Voltei e tive a possibilidade de trabalhar na Direção Regional do Ambiente no Polo das Caldas e estive sempre ligada a esta área da região oeste, mas fiz alguns trabalhos na Lagoa. Cheguei a ser da direção da Associação Pato. Estive envolvida também na elaboração do dossiê de candidatura à Lagoa de Óbidos como área de paisagem protegida de âmbito regional. Dei pequenos contributos, porque na altura já estava na Águas do Oeste, e na Águas do Oeste comecei por trabalhar na monitorização das linhas de água. Portanto, muitas dos afluentes dos rios Real e Arnoia eu conhecia, e já conhecia porque trabalhava na Direção Regional do Ambiente, também ao nível das instalações de saneamento que existiam, as pequenas, porque nessa altura havia muito poucas. E quando integrei Águas do Oeste, foi em 2003, fui fazer esse trabalho, mas também fiquei com a comunicação e educação ambiental. Pronto, tenho trabalhado sempre desde essa altura, desde 2003, em educação ambiental na empresa. Atualmente a área está mais alargada, são, para além dos 14 municípios, neste momento são 23, porque a empresa é nova, é Águas de Transatlântico, e tem como objetivo a despoluição das linhas de água do mar, ou seja, tem a recolha e transporte e tratamento das águas residuais, que são produzidas em 23 dos municípios da região Oeste e Grande Lisboa. Portanto, trabalho nessa área na educação ambiental. Na Águas do Oeste acompanhei todo o projeto de despoluição, não na engenharia nem na operação, mas na área da comunicação. Portanto, a principal infraestrutura de saneamento da bacia hidrográfica da Lagoa de Óbidos era a Etar da Xaneca, que é muito próxima, está localizada ali junto ao Oreiro, quase encostada à margem, do lado sul do Braço da Barrosa, do lado do Concelho de Óbidos. Essa infraestrutura serve, em termos de dimensões, trata 81% de todas as águas residuais que são produzidas dentro da bacia hidrográfica da Lagoa de Óbidos. Portanto, foi a infraestrutura mais importante, que ficou pronta em 2005, mas a Águas do Oeste, na sua essência, quando houve a assinatura do contrato em 2001, foi criada o primeiro objetivo, para além de depois ser responsável pelo abastecimento e pelo saneamento de 14 municípios. O objetivo primeiro e principal era a despoluição da Lagoa de Óbidos e da Baía de São Martinho. Portanto, o primeiro investimento que foi feito foi a construção de novas etares, construção de emissários e interceptores, e em termos de dimensão, na altura eu também já tinha contacto com mariscadores e havia uma task force da Lagoa de Óbidos. Havia 2 problemas na Lagoa de Óbidos identificados, porque chegou a haver uma task force da Lagoa de Óbidos, não sei se já falaram de certeza aos mariscadores disso. Integrava o professor Ramiro Neves, do técnico, porque nós, na Águas do Oeste, tínhamos um plano de monitorização muito forte aqui na Lagoa de Óbidos. Começou antes de 2005, porque a ETAR ficou concluída em 2005, e esse plano de monitorização
incluía na parte do mar a parte toda de dispersão da pluma, inclusive nós desenvolvemos um veículo submarino autónomo para recolher amostras não só na lagoa, mas também no mar. Portanto, tínhamos um projeto de monitorização da qualidade da água associado ao investimento que foi feito. A lagoa, este projeto de poluição, no seu todo, o investimento total inicial foi cerca de 32 milhões de euros, incluía da nossa parte da empresa a remodelação de algumas pequenas hectares existentes e a construção de novas, não é? No total, esse sistema incluía 12 hectares, neste momento, ao momento, inclui 12 hectares, mais duas que são fora do nosso sistema e da nossa gestão, que são da responsabilidade dos serviços municipalizados das Caldas, que essas duas não incluem o nosso sistema, apesar os serviços municipalizados são nossos clientes, pagam-nos uma tarifa de transporte, só para perceber, porque entregam-nos a água tratada nas hectares das Caldas e da Foz do Aranho. Portanto, isso começou a funcionar em pleno em 2005. Antes disso já existia um emissário submarino que foi obra da Associação de Municípios do Oeste, atual Oeste Cima, Comunidade Intermunicipal, que foi o primeiro projeto que tinha a ver com a lagoa. Era uma zona que estava classificada como uma zona identificada de eutrofização, então não estavam autorizados a descarga de efluentes tratados com tratamento mínimo de terciário, porque nós não podíamos estar a pôr mais carga orgânica para dentro da lagoa. Portanto, a ETAR, quando foi dimensionada, que já fazia parte do projeto inicial antes da criação das Águas do Oeste, só tinha tratamento secundário porque iria descarregar em mar aberto, como descarrega atualmente aqui no emissário submarino da Foz do Aranho, que são cerca de 2 km. Melhorou significativamente, era isso que eu há bocadinho disse, que na altura, quando havia task force e havia uma série, o problema da lagoa era o assoreamento que se mantém e a poluição. Havia muitos focos de poluição, muitos também devido às escorrências da agricultura, mas ao nível das águas residuais e urbanas a situação ficou resolvida com as hectares e com esse investimento. Essas águas residuais urbanas, digamos assim, o problema foi resolvido. Suinícolas, sim, mas por exemplo a Baía de São Martinho do Porto tem problemas maiores a esse nível. Sim. Nós temos alguns e eventualmente indústrias que não estão ligadas aos coletores ou que não têm as suas hectares de águas residuais industriais, mas todas as hectares nossas que drenam para dentro da lagoa, porque existem algumas, a principal descarrega em mar aberto, todas essas têm tratamento terciário obrigatoriamente, porque para não contribuírem, a falta de saneamento ele está praticamente, o investimento está concretizado e as infraestruturas estão a funcionar. Ameaçada, sim. O tempo de vida, sim, mas isso tem a ver com o assoreamento e com a regularização, porque eu também não conheço muito, mas sabemos que o rio Arnoia trazia muita areia também, mas julgo que, e aí já não sei, com a construção da barragem do Arnoia diminuiu um bocadinho a afluência de areias, mas depois tem um problema de fechar e que vocês sabem essa dinâmica, mas sempre teve esse problema, como um ecossistema dinâmico que poderá acontecer. Quando tinha uma carga afluente de águas residuais que não eram tratadas, não é? Isso punha muito mais em causa, porque o problema da eutrofização é que quando não há comunicação, não é? Não há trocas de oxigênio. Agora já não estou muito ligada, mas na altura havia alguns riscos, não é? Que tinham a ver com a contaminação das espécies, porque traziam a mesma semente, e eu julgo que isso vai voltar a acontecer, porque quando fazem as dragagens as populações diminuem substancialmente, não é? Porque se recolhe muito ameijoa, como eles dizem, semente, e muitas das vezes sem controle, mas há fiscalização,
mas sem controle muitas das vezes os mariscadores trazem a mesma semente, ou pelo menos traziam de outros locais, e havia depois contaminação de populações que não eram de cá e mesmo traziam algumas doenças que punham em causa a qualidade das populações que aqui existiam. Mas, por exemplo, eu não sei, mas os mariscadores é que te poderão dizer, na altura não havia testemunhos de haver lontra, hoje os rios já estão para eles, até eles às vezes já não gostam muito porque as lontras destroem as artes de pesca, mas os rios estão muito mais despoluídos e os rios tinham uma carga muito grande. Daí a exigência comunitária de tudo o que aflui aqui ter tratamento terciário, ou seja, a redução de nutrientes. Agora, é claro, depois na altura havia alguma componente industrial, que julgo ali das zonas industriais de Caldas da Rainha, e nessa altura, quando eu trabalhava na Direção Regional do Ambiente, também tínhamos essa percepção que julgo que foram resolvidos. Que ponha em causa a dinâmica da lagoa, não, porque na altura, quando foi feito o dossiê de candidatura, o dossiê ficou pronto, a caracterização da lagoa ficou feita para fazer candidatura à paisagem protegida, mas uma das exigências que quem elaborou, a Associação PAD fez, foi para haver um plano de gestão do espelho de água. Apesar de não ser uma zona para captação para consumo, é uma zona com algumas limitações por causa das trocas com o mar e da renovação da água. E isso nunca foi feito, e isso era importante fazer em termos de plano de gestão dos usos, porque depois começou, claro que há sempre algumas dificuldades com o setor do turismo, porque apesar de, mesmo assim, a lagoa ser utilizada mais na prática de esportes não poluentes, mas há sempre alguém que utiliza veículos motorizados no espelho de água. É necessário, de facto, envolver a parte do turismo, não é? Porque sabemos que a lagoa tem aqui algo, principalmente tem aqui a envolvente, não é? Eu sei que há um decreto regulamentar de 91 que permitiu aqui algum investimento turístico em massa, não é? Por causa dos campos de golfe, e que permitiu, mas se houver uma gestão e conseguir-se um equilíbrio com a parte turística, a lagoa tem tudo para ser uma área de paisagem protegida de âmbito regional, porque de facto ela acaba por não ter nenhum estatuto de proteção, é só está inserida na rede Natura, mas não é sítio Ramsar, e podia ser, por exemplo, com uma zona úmida classificada, mas não, só está listada na rede Natura. E por isso eu acho que é urgente ter, até mesmo que seja que este centro de interpretação da lagoa seja um impulsionar e uma maneira de poder avançar com isso. A caracterização está feita, tem mais de 10 anos, não é? Foi em 2006 que foi concluído o dossiê, demorou 2 anos, mais ou menos. Portanto, era haver uma atualização, porque as coisas mudam em 10 anos, e haver, de facto, o poder ter um plano de gestão do espelho de água e dos usos da lagoa. E dar sempre prioridade aos saberes, aos mariscadores e voltar, pronto, não deixar que as pessoas não vivem. Claro, e da maternidade para peixes, é uma zona muito... Por exemplo, o Braço da Barrosa estava muito poluído, hoje já é navegável, pronto. Mas na altura tinha uma grande quantidade de lamas que fluíam através do Rio da Cal, e julgo que melhorou significativamente também. Portanto, tem tudo. E é um sítio de paragem de aves, portanto, é um ecossistema muito importante desse ponto de vista. Eu recordo a primeira vez que eu fui à lagoa, eu devia ter porque eu vim para Óbidos por volta dessa altura, eu tinha 9 anos mais ou menos, e a minha mãe gostava muito de passear, e eu fui ali à Vala Real, que é muito perto da Tarde da Chardonnay, onde trabalho, e fui à Vala Real. Na altura recordo-me de ver aí algumas bateiras, portanto os mariscadores usavam aquela vala ainda, tinham ali. Hoje em dia
têm do outro lado do braço do Bom Sucesso as suas cabanas e quem tem embarcações é lá que as guarda, mas eu lembro-me perfeitamente e tenho uma fotografia dentro de uma bateira dessas nessa vala real e gosto especialmente porque no meu trabalho também ajudei a implementar o Projeto Rios, que é um projeto de educação ambiental. Eu gosto muito desse projeto, trabalho nesse projeto desde quase o início. Não trabalho tanto quanto gostaria, porque de facto não dá para me dedicar a isso na empresa, não é? Mas sempre que possível tento implementar e ajudar as escolas a implementar o projeto. É um projeto que eu gosto de dinamizar. E nós ou somos mecenas, eu sou monitora e tento que eles sejam autónomos, mas acompanhei muitas saídas. E fiz um encontro regional ali na Lagoa de Óbidos, simulei algumas das metodologias, apesar de ser um ecossistema já costeiro, com salinidade, já não era um rio típico, e nessa altura fiquei muito contente porque consegui, através da Câmara de Óbidos, não é? Que em tempos essa vala real tinha uma passagem, uma pequena ponte que depois foi vandalizada e destruída, e por causa desse encontro regional do Projeto Rios, que teve lugar no dia 1 de outubro, no Dia Nacional da Água, consegui que a Câmara voltasse a pôr, pressionei um bocadinho lá uma passagem e que hoje ainda lá está, mais ou menos vandalizada, mas ainda lá está, e integra também todo o percurso que o INAB na altura fez à volta da lagoa, que ainda tem alguns painéis interpretativos, e foi possível também as pessoas desde ali começarem por terem essa travessia, porque a vala é estreitinha, quando está a maré vazia até quase que dá para passar, mas gostei porque lembro-me, é a primeira memória que eu tenho da lagoa antes das férias da Foz do Areiro, que vinha quando era pequenina, mas da lagoa é essa que eu tenho e fico contente porque consegui ajudar que a ponte fosse, pequena ponte pedonal, não é? Fosse instalada. Depois, outra memória que eu tenho engraçada foi no âmbito do meu estágio, porque eu tinha que fazer recolhas da qualidade da água, tinha umas sondas e tinha aquelas botas de borracha, e foi na altura que tinham feito dragagens e dragaram um canal lá do outro lado, junto à Poça da Ferraria, entre a Poça da Ferraria e o Oncedo, e uma das vezes ia fazer uma coleta e caí na vala e por sorte consegui sair porque estava sozinha e serviu-me, apanhei um susto porque podia ia com a água pelo joelho, não é? Depois não conseguia, havia alguma turbação e caí numa das malas que tinham feito numas das dragagens. Pronto, mas de facto gostei de participar na Task Force, que depois infelizmente também não se conseguia grandes resultados e deixou de haver. Gostei de integrar no dossiê de candidatura, também com pena minha não avançou. Assim, a lagoa primeiro que tudo, a lagoa é um ecossistema dinâmico. Eu sei, isso eu não tenho dúvida. Portanto, muitas das vezes as equipas técnicas, na altura de que estiveram envolvidas nas dragagens, eventualmente poderiam ter consultado mais quem vive aqui, quem trabalha aqui, porque foi construído um muro-guia que parece que não funciona, mas eu, em questões hidráulicas, também não gosto muito de opinar. Sei que há várias pessoas que têm ideia, que manifestam que não tem sido feito nada bem, que não vai continuar sem ser nada bem feito. Relativamente às dragagens que se avizinham, é importante mais do que é pensar o que vão fazer para não pôr em causa as populações de espécies de amêijoas e de outros bivalves que aqui vivem. Pelo menos tentar fazê-las na altura do ano ideal, por causa pois isso era uma das questões. Dos ecossistemas, não só das nidificações das aves, mas também das espécies de bivalves e dos próprios peixes que vêm cá de salvar, não é? Portanto, aí é sempre difícil. Se tiverem em conta isso, agora, em termos de hidráulica, não sei.